Mas Jesus Cristo, quando veio aqui, ele usou muito a ideia de que o homem, ele é eterno, que o espírito é eterno, e que essa vida não é tudo que nós temos. A palavra eterno, eternamente, eternidade, ela é bastante apresentada na Bíblia, e principalmente nos ensinos de Jesus, onde ele quer mostrar para nós que a morte, ela não é necessariamente o fim. Eu mostrei para vocês na semana passada que já que nós estamos diante da eternidade, nós precisamos entender o que ela significa para nós. Nós falamos então sobre o lado mal da eternidade. Eu falei um pouquinho sobre aquilo que nós chamamos de inferno. Jesus Cristo usou a palavra Hades para falar desse lugar dos mortos. Jesus usou uma palavra Geena, que faz referência a um lugar terrível do Antigo Testamento, para falar também do inferno. Ele usa a ideia de que o inferno associa-se com fogo e com trevas, símbolos apresentados para mostrar o distanciamento do homem de Deus, e como que esse lugar da eternidade, ele é um lugar terrível de tristeza e de sofrimento. Quando nós falamos sobre esse lado mal da eternidade, nós vimos que ele vem após a morte. Nós vimos que esse é um lugar para onde pessoas vão, e nós vimos também que ele é um lugar associado a castigo, fracasso, sofrimento e punição. Originalmente, como fala Mateus capítulo 25, o inferno, ele não foi criado para os homens, conforme a própria palavra de Deus diz. Ele foi criado para o diabo e para os seus anjos. Mas infelizmente, irmãos, quando a humanidade decide seguir o mesmo caminho que o diabo e seus anjos seguem, inevitavelmente eles acabam indo para o mesmo destino. Eu tenho falado isso porque nós não entendemos claramente tudo a respeito da rebelião de Satanás. Eu, diferentemente de muitos, eu sei da igreja e até no meio da teologia, eu não engulo Isaías e Ezequiel para falar da queda do Lúcifer. Ainda não me desce aqui pela goela aquela passagem. Embora eu sei que muitos já bati papo com o Ângelo e outros aqui sobre isso, e no meio da teologia mesmo, muitos estudiosos acreditam que aquelas passagens de capítulo 14, 28 de Isaías e Ezequiel falam da queda do Lúcifer, do Satanás. Mas se fala ou não fala, um fato claro é, em algum momento da história, uma parte da criação de Deus, anjos, se rebelou contra o Senhor e se tornaram opositores. Quando isso acontece, eles então são afastados da presença de Deus. Eles então são separados do lugar onde Deus habita, e aí então Deus prepara um lugar para essa classe de rebeldes. Esse lugar que foi preparado, nós entendemos na Bíblia e fala que é o inferno. Esse lugar foi criado para o diabo e seus anjos, uma vez que se rebelaram contra Deus. A partir de então, todos aqueles que se rebelam contra Deus, todos aqueles que se afastam de Deus e seguem o diabo como seu Senhor, por rejeitar Jesus e o Pai, essas pessoas inevitavelmente caminham na mesma direção. Então, irmãos, hoje é necessário assumir que a eternidade é um fato claro e que existe um lado mau nessa eternidade. É o que nós chamamos de inferno. Eu não tenho a intenção de tirar todas as conclusões nesse momento, como falei semana passada. Minha intenção é mostrar para vocês o que Jesus fala e assim deixar vocês tirarem as próprias conclusões. Mas para hoje, vamos para o lado bom da eternidade, irmãos? De coisa ruim já tá cheio, não tá? Puxa vida, tá doido, fala, pastor do céu, só coisa ruim, só o lado mal. Mas é bom quando a gente pensa no lado mal, que isso evidencia e nos deixa até mais ansiosos para aquilo que é bom. Quero mostrar para vocês que Jesus associa o lado bom da eternidade com a vida, com a vida. E sabe, irmãos, quando nós pensamos em vida, nós precisamos admitir que essa é a ideia que Jesus apresenta para o pós-morte. E quando Jesus associa o pós-morte com vida, é uma ideia até meio contraditória, não é? Porque a nossa esperança normalmente
ela se encerra na sepultura. Essa é a ideia das pessoas. Essa é a ideia do deprimido Salomão, ocasionalmente, de alguns dos salmistas e outras pessoas que pensam: a sepultura, ela é o fim da nossa esperança. Tudo acaba lá. E eles até em alguns lugares do Antigo Testamento, nos Salmos e Provérbios, os escritores chegam a dizer que o fim é o mesmo para os homens e para os animais. A sepultura é o lugar de esquecimento, o lugar de abandono, e que não importa a vida que o homem tem, homens e animais têm o mesmo fim. Chegam a dizer: um homem e um cão têm o mesmo destino. Logo, a vida humana é uma banalidade muito grande. Vejam, irmãos, que desesperança grande, né? Que falta de consolo, de paz, pensar que a morte física é o fim de tudo. Eles pensavam isso, porque não sabiam, porque não se importavam, mas quando Jesus Cristo veio, Ele quis mostrar que existe mais, e que após a morte, nós não encontramos esquecimento. Não é, na verdade, um lugar de aniquilamento, é um lugar de vida, para uma classe específica. Vamos ver um pouquinho mais disso? Abra sua Bíblia em João. Vamos ficar só no Evangelho de João, tá bom, irmãos? Evangelho de João. São muitas as referências em João, mas eu gostaria de mostrar para vocês algumas delas, tá? Evangelho de João. Aqui existe uma ênfase bastante grande na palavra vida. Vamos ver no capítulo 3, vamos começar ali. Capítulo 3, nós vamos ler o versículo 14 a 16. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, 15 e 16. Vamos compartilhar a leitura a partir de aqui? Tia Elza, pode começar? Nós vamos, Elza, Adriana, Cíntia, assim por diante. 14 a 16. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha quanta ênfase tem aqui, irmãos. Da mesma forma que Moisés, em um dado momento do passado, ergueu uma serpente para que pessoas fossem curadas das picadas das serpentes, fossem curados, Jesus Cristo também seria erguido sobre a terra para que Ele trouxesse cura às pessoas também de alguma forma. Mas o próprio Jesus quer mostrar que, diferentemente da cura que a serpente de bronze que Moisés fez proporcionava, Jesus não veio simplesmente para oferecer cura física. Não era a cura de um mal qualquer. Jesus Cristo, ele seria erguido sobre a terra para que todo aquele que colocasse e coloca a fé em Jesus tenha vida eterna. A restauração, irmãos, que muitos vêm pensando nessa vida, se limita a recuperar a vida física, temporariamente. Eu vou ser curado de um problema no fígado, nos rins, vou ser curado de um problema assim, assado, e certamente Deus se importa com essas coisas, e Deus pode curar, mas a obra de Jesus, ela é plena e perfeita, e a obra que Ele opera é aquela obra que o homem não é capaz de fazer por si mesmo, e Ele então veio para que nós pudéssemos, olhando para Ele, encontrar vida eterna. Esse é parte do plano amoroso de Deus, que ao colocar a fé em Jesus, o homem não pereça, ou seja, não encontre o lado mal da eternidade, para que o homem não define no pós-morte, na ausência de Deus, na desesperança, para que ele não sofra castigo, para que a existência dele seja horrorosa. O plano de Deus não é esse, que o homem pereça, sofra eternamente, mas pelo contrário, o plano de Deus é que, crendo em Cristo, o homem tenha vida eterna. Essa, irmãos, é a palavra que Jesus quer apresentar, vida eterna.
Numa sociedade onde as pessoas estavam preocupadas com o agora, Jesus quer dizer que a obra dele traz benefícios para hoje, certamente, mas principalmente para o futuro. Mas tudo depende dele. Veja no versículo 36. Observem lá, irmãos, o 36, o que fala. Adilson, vem por favor. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Olha como é claro, irmãos. Rebeldia contra o Filho resulta em não ver e não experimentar a vida eterna. O mesmo castigo que foi dado ao diabo e seus anjos por se rebelar contra Deus, inevitavelmente é o mesmo castigo recebido por aqueles que se rebelam hoje também. Rebeldia traz castigo e condenação. E quando alguém se rebela contra o Filho de Deus, essa pessoa não verá a vida, muito pelo contrário, ela vive e experimenta a ira de Deus. Vejam aqui, irmãos, o que Jesus fala. A vida é uma dádiva dada em Jesus. E quando há rebeldia contra Cristo, essa pessoa não experimenta a vida. Vá para o capítulo 5. Quero te mostrar mais um aspecto interessante aqui. No versículo 24. Veja comigo, capítulo 5, versículo 24. Veja uma coisa curiosa também que Jesus fala. 5, 24. Irmã Iraide, pode ler, por favor. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha como é interessante. Quem crê em Cristo, quem crê naquele que o enviou, quem crê na palavra de Cristo, essa pessoa deixa de receber a morte eterna para receber a vida eterna. A palavra aqui, irmãos, é clara. Jesus diz: é verdadeiro o testemunho que dou. Aquele que acolhe a minha palavra e crê no Pai que me enviou, esse tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. Jesus aqui quer mostrar que no ato de acolher sua palavra e crer, o homem tem a sua sentença e destino modificados. A sentença que repousa sobre o homem, ela é modificada no ato da fé e no ato da obediência. Aqui, irmãos, cabe uma observação. Muitas vezes as pessoas elas querem uma forma rápida, uma fórmula mágica para ter vida eterna. E muitas vezes as pessoas pensam que a vida eterna associa-se só no ato da fé. Mas eu não concordo e tenho falado isso muito. Fé é necessário, mas uma vez que tiver arrependimento acompanhando. Fé é importante, mas arrependimento é importante. Fé sem arrependimento seria fé vinda de um coração endurecido, como uma semente que vai ser plantada num terreno, ela não penetra essencialmente naquele terreno se o terreno não está preparado. Daí eu costumo dizer que, do mesmo jeito que o arado prepara a terra para que a semente seja plantada, assim é o arrependimento. O arrependimento é como o arado para o coração. Ele prepara, sensibiliza, confronta, mostra que é pecador, que é perdido, que é necessário, prepara, amolece o coração, para que a fé tenha penetração. Eu creio que o arrependimento, ele prepara e condiciona o homem, para que ele tenha uma fé verdadeira. Uma fé que não é superficial, mas uma fé que penetra o coração, germina e produz frutos. O arrependimento é necessário juntamente com a fé, para que tenha salvação. Daí nós percebemos uma coisa: muitas pessoas têm fé. Na verdade, irmãos, quase todo mundo tem fé, mas nem todos têm arrependimento. E sem arrependimento não há salvação. Jesus diz em Lucas capítulo 13, Pedro diz em Atos 2, Atos 4 e está lá em Atos 17, que a notícia de Deus para o mundo é necessário arrependimento. Jesus disse em Lucas 13: se não vos arrependerdes, todos vão perecer, porque arrependimento é necessário.
Mas Jesus diz que é necessário também, no versículo 24, acolher a palavra. Acolher a palavra de Cristo, irmãos, é uma prova de fé. Pense nisso. As pessoas poderiam andar atrás de Jesus porque elas acreditavam nos milagres que ele operava, porque elas gostavam daquilo que ele prometia. Jesus oferecia pão, Jesus oferecia cura, Jesus oferecia uma série de coisas, e as pessoas acreditavam nele. É óbvio que acreditavam. A multidão andava atrás de Cristo o tempo todo, porque elas acreditavam que seriam curadas e receberiam alguma coisa boa. Mas o que Jesus quer mostrar? A vida eterna é recebida não apenas quando alguém crê em mim, acredita em mim, mas a vida eterna é alcançada quando as pessoas também acolhem a minha palavra, quando elas acreditam no que eu digo e elas se submetem ao que eu digo. Isso é necessário, irmãos. E Jesus, ele sempre quer mostrar que a nossa relação com ele, com o Pai e com a vida tem muito a ver com a nossa obediência à sua palavra. A palavra de Cristo, na verdade, é a palavra de Deus. É toda a vontade de Deus expressa de maneira simples. E se alguém quiser crer em Cristo, mas não quiser acolher a sua palavra, essa pessoa não pode ter a vida eterna. E o princípio de Cristo, como diz João 14, é alguém que o ama, alguém que quer ser habitado por ele e pelo Pai, esse precisa guardar os mandamentos de Jesus, porque quem guarda os mandamentos de Cristo, esse é o que verdadeiramente ama a Cristo. Vejam aqui, irmãos, alguém que guarda a palavra, alguém que crê verdadeiramente, é alguém que teve a sua sentença modificada, passou da morte para receber agora a vida. Mais uma vez, o mesmo princípio. Avance para o capítulo 6 agora. Eu estou pulando alguns, tá, irmãos? Porque são muitas as referências. Vejamos, capítulo 6. No capítulo 6, observemos o versículo 26 e 27. 26 e 27. Vamos dar continuidade? Irmão Wilson agora, né? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. 27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pelo que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem nos dará, porque Deus, o Pai, confirmou com seu Filho. Olha uma coisa curiosa aqui, irmãos. Esse episódio, ele é posterior à multiplicação dos pães, onde as pessoas se fartaram. Jesus Cristo, ele fala: vocês estão andando atrás de mim porque comeram pão. Mas ele quer dizer para eles o seguinte: não andem atrás de mim para receber pão físico, mas busquem de mim aquilo que é eterno, aquilo que subsiste. De alguma forma, o que Jesus está querendo dizer é: vocês estão buscando em mim aquilo que é físico, aquilo que é temporário, mas eu tenho como oferecer a vocês algo eterno, algo muito mais precioso. Por que vocês não vêm até mim para buscar isso que é eterno e permanente? Eu creio, irmãos, que Jesus estava querendo sempre mostrar isso para as pessoas. Tirem os olhos daquilo que é terreno e temporário e voltem os olhos para aquilo que é eterno e permanente. E Jesus fala no versículo 27 que esse pão que subsiste para a vida eterna, ele é dado pelo Filho do Homem, por Jesus, pelo próprio Cristo. Não é algo que o homem alcança por si mesmo, é algo dado por ele, Jesus. Eu creio, irmãos, que aqui, Jesus, quando fala sobre o pão, provavelmente ele está falando sobre a sua palavra, já que a sua palavra, acolhida em fé, conduz o homem à vida eterna. É como se Jesus estivesse dizendo assim: estão me buscando pelo pão, mas deveriam me buscar pela minha palavra, porque a minha palavra, ela subsiste para a vida eterna. Esse é o princípio que Jesus oferece. Vejamos agora, vamos ver mais um, versículo 40.
Vamos ler esse. Bom, Terezinha, por favor, leia o 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Olha como é interessante, irmãos. A vontade do Pai é que todo homem que for capaz de ver Jesus, que vir Jesus e colocar nele sua fé, essa pessoa terá a vida eterna. Essa pessoa passará pela morte física, provavelmente, mas ela será ressuscitada no dia que Deus preparou para receber então essa nova vida. Quando Jesus associa a vida eterna com a ressurreição, Jesus está querendo mostrar, irmãos, que a vida eterna não tem a ver apenas com a alma, com o espírito, mas que a vida eterna tem a ver também com o corpo. Pense comigo, se a vida eterna tivesse a ver apenas com o espírito ele já estará no nível espiritual quando o corpo humano se desfizer na sepultura. Mas como o plano de Deus para a nossa vivência eterna tem a ver não apenas com a alma ou o espírito, mas também com o corpo, a promessa de Jesus é que seremos ressuscitados, teremos um corpo transformado e assim experimentaremos vida eterna em algo que nos lembra o nosso corpo. Vocês se lembram, irmãos, que 1 Coríntios capítulo 15 fala que nós seremos ressuscitados, que o nosso corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade, e nós então, em uma forma, vou falar humana, mas não humana como a que nós temos hoje, nós receberemos o nosso lugar nos céus, ou no paraíso de Deus, na vida que Deus tem preparado. Mas Jesus também nos fala, através de Paulo em Coríntios capítulo 15, que não é com carne e sangue, não é num corpo de carne e sangue que nós vamos herdar os céus, mas em um corpo transformado. E é por isso que 1 João 3,1, a partir ali, vai dizer que o Pai tem nos amado de uma forma tão grande, ao ponto de que Ele nos deu Cristo, e do mesmo modo que Cristo tem um novo corpo, assim nós também seremos transformados e teremos um corpo semelhante a Ele, e assim o veremos como Ele é. A vida eterna, irmãos, ela é a vontade do Pai, e a vida eterna, ela tem a ver com o corpo também, e não apenas com a alma e com o espírito. Daí vem a promessa de Deus, de que o nosso corpo será ressuscitado, transformado em semelhança ao corpo de Cristo, e assim nós herdaremos a vida eterna. Quando nós tentamos imaginar como será esse corpo, irmãos, muita coisa passa pela nossa mente, né? Pensa, a gente fica assim: se eu for gordinho, será que eu vou ser gordinho? Se eu for magrinho, será que eu vou ser magrinho? Se eu tenho uma perna maior que a outra, vai ser maior que a outra? Como é que é isso aí? Eu não sei, né, irmãos? É uma dúvida que a gente tem, né? Porque a gente sempre pensa que na vida eterna vai dar uma melhorada na lataria, né? Então, tomara, né? Então, nunca, poxa vida, né? A gente pensa assim: será que vai dar uma melhorada? Eu vou ficar mais bonitinho, mais arrumadinho? Então, eu não sei, mas a questão é: o corpo ele será de alguma maneira semelhante àquele que Jesus teve após a sua ressurreição. Vocês se lembram que Jesus esteve após a sua ressurreição junto com os discípulos? Ele comia com eles, Jesus ele assou peixes para eles. Mas Jesus ele apareceu para os discípulos numa sala fechada, sem ter que bater na porta. Ele aparece do nada, mas ainda assim foi tocado por Tomé. É uma coisa meio curiosa, né? Ele tinha uma forma semelhante a uma forma humana, mas não estava limitada ao espaço. Nós vamos descobrir isso na ressurreição dos mortos, porque essa é a promessa. A ressurreição para os que morreram, o arrebatamento para os que estão vivos, é a garantia de uma transformação do corpo, para que, com o corpo e o espírito, o homem transformado receba a vida eterna. Essa é a promessa de Jesus também, e ele fala que essa é a vontade do Pai. Vamos ver mais um, irmãos? Estou deixando uns para trás, mas não vamos pular todos. Vá para o capítulo 8
e veja o versículo 12, tá? 8, 12. E vamos dar continuidade na leitura? Foi a Vó Terezinha que leu por último, não sei se deu a série para ler, se for ler, se não for, pode pular para Flaviana, vocês podem dar continuidade, tá? 8, 12. Olha como é curioso, irmãos, a abordagem de Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, pelo contrário, ele será guiado para a vida. A pessoa que se identifica com Cristo, ela é isenta de tudo aquilo que é trevas. Ela não vive na ignorância aqui presente, associada às trevas. Ela não vive sob o poder, domínio, opressão das trevas espirituais, porque a presença do próprio Cristo, ela é associada à luz. Luz, irmãos, é uma ferramenta de esclarecimento, ferramenta de instrução, de nos dar condição de compreender o que está ao nosso redor, mas ela também nos dá condição de caminhar na direção correta. Jesus está querendo dizer que a presença dele em nossa vida, ela nos condiciona a caminhar na direção da vida. Isso tudo alcançado quando seguimos Jesus. Vamos concluir, irmãos, olhando só mais duas passagens apenas? Avance comigo agora para o capítulo 10, versículo 27 e 28. 10, 27 e 28. Lembro mais uma vez o que estou fazendo. Estou mostrando no Evangelho de João as referências à vida eterna feitas pelo próprio Jesus. Assim a gente não tem que tirar nossas próprias conclusões, mas nós ouvimos o que o próprio Cristo diz, e assim nós podemos entender o que ele ensina. 10, 27 e 28. Vamos lá? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Exatamente isso. Como um pastor super protetor das suas ovelhas, que não permite que essas ovelhas sejam maltratadas, arrebatadas e devoradas pelo engano, assim são as ovelhas de Cristo. Aqueles que são ovelhas de Cristo são guardadas, elas não podem ser tiradas das mãos do bom pastor, porque Jesus Cristo é poderoso para nos guardar, e ele diz que ele nos dá a vida eterna, de modo que não pereceremos. Eis aqui uma preciosa promessa de Cristo, que as suas ovelhas são suficientemente guardadas, não passarão pela morte, mas terão a vida eterna, porque Ele assim nos dá. Essa, irmãos, é uma garantia curiosa. É como se Jesus estivesse dizendo assim: eu garanto que aqueles que são meus vão ser guardados até aquele dia. É uma maneira de Jesus dizer que Ele se garante, que Ele confia no seu poder de nos guardar, desde que sejamos suas ovelhas, submissas a Ele pela fé, guardando sua palavra. De fato, irmãos, aqui cabe uma pequena observação. Existe hoje no meio da igreja um conhecimento, uma coisa meio perigosa, que tem trazido muita culpa para os crentes. Uma coisa do tipo: hoje estou salvo, amanhã não estou salvo. Pequei, não estou salvo, pedi perdão, estou salvo. É um negócio meio assim: hoje está, daqui a pouco não está, mas daqui a pouco está de novo, e logo depois está de novo, e eu tenho que estar preparado para Jesus me encontrar na igreja, que senão eu vou para o inferno. Uma ideia de que a nossa salvação eterna depende da nossa condição. Tem gente que vive morrendo de medo, pensando: ah, mas e se Jesus chegar aqui no retorno dele, por exemplo, e nós estivermos vivos, e eu não estiver na igreja? E se quando Jesus voltar, eu estiver brigando com a esposa, brigando com o marido, cometendo um pecado? Quer dizer então que eu vou para o inferno. Existe um temor muito grande na igreja de que pequenos atos nossos trazem condenação, como atos de justiça trazem vida eterna. Irmãos, uma coisa é clara: salvação não tem a ver com o nosso mérito. E eis aqui onde nós mais falhamos: quando nós
julgamos que estamos bem, nós logo pensamos que a gente merece a vida eterna. Isso é difícil de arrancar da mente do homem. Vê se eu estou errado. Uma semana em que a gente está orando muito, lendo a Bíblia, que a gente está falando bem, que a gente está tratando bem das pessoas. A gente fala, eu estou um santo essa semana. Essa semana eu vou para o céu, porque essa semana eu estou bem demais. A gente, quando está numa semana boa, a gente pensa que vai para o céu, não pensa? Porque a gente está fazendo as coisas direito. É as boas obras, irmãos. A gente está muito focado nelas. Aí tem uma semana que a gente está ruim. Não está lendo a Bíblia, mas não está orando direito, está meio estressado, a coisa está meio complicada. Aí a gente logo pensa assim, eu vou para o inferno, né? A gente pensa, se Jesus voltar eu estou lascado. Isso não significaria dizer que a nossa salvação é pelas obras? Quando eu estou bem, eu vou para o céu, quando eu não estou bem, eu vou para o inferno. Isso passa na cabeça das pessoas. E muitos irmãos estão vivendo nisso, uma bolinha de ping-pong, vai para lá, toma para o céu, depois bate para cá, vai para o inferno, e vai. E a pessoa não sabe mais o que vai ser dela. Ela vive naquela coisa assim, eu só vou descobrir se eu vou para o céu ou para o inferno um dia. Mas irmãos, na Bíblia não fala isso. Jesus Cristo está dizendo, se vocês forem minhas ovelhas, eu dou a vida eterna. Isso é um ato definitivo, concreto, completo, único. Eu dou a vida eterna. Eu vou guardar essa pessoa e ela não vai perecer e vai ter a vida. Se alguém é uma ovelha de Cristo pela fé, que vem juntamente com arrependimento, se é alguém que guarda a palavra de Cristo e crê nele de todo o coração, essa pessoa tem a vida eterna, não pelo que ela faz, mas por causa de Jesus. Jesus está querendo dizer que a vida eterna ela acontece porque Ele nos guarda, porque Ele nos dá e não pelo que nós fazemos. Isso, irmãos, por outro lado, não nos dá a condição de ser sem vergonha, no tipo de, já então que Jesus dá e me guarda para isso, então eu logo faço o que quero. Irmãos, qualquer pessoa que se diga ovelha de Cristo e não vive de maneira coerente, guardando a sua palavra, essa pessoa não é ovelha de Cristo. Eis aí o grande conflito, que nós não somos salvos pelas obras, mas as obras que praticamos, elas mostram a quem servimos. Alguém que não tem temor das palavras de Cristo, alguém que não segue Cristo, alguém que não obedece a Cristo, não é ovelha de Cristo. Porque tem gente que vai dizer que é ovelha de Cristo, mas é guiada pelo Satanás, é guiada pelo pecado, então ela não é ovelha de Jesus. Mas aquele que é ovelha de Cristo, esse é guiado por Cristo. E necessariamente, irmãos, não é guiado no caminho de perfeição o tempo todo. Bem, me perdoe a expressão, é guiado no caminho da perfeição, porque Cristo guia na perfeição, mas porque somos imperfeitos, não andamos na perfeição. Nós erramos daqui para ali. É por isso que Jesus é associado com a imagem do pastor. Eu, como ovelha de Cristo, tomo uma direção errada, mas o meu pastor falou, meu filho, é para cá, ó. Eu erro aqui, ele me disciplina. Ele me adverte, ele me orienta, e assim ele me coloca no caminho correto. A ovelha de Cristo, ela não anda essencialmente na perfeição, porque somos imperfeitos, mas ele nos corrige e nos coloca no caminho certo. Isso acontece pela palavra. Olha como é interessante isso. Jesus, ele diz que ele é a ressurreição e a vida. Qualquer pessoa que se associa a Cristo vai viver e passará pela ressurreição. Mesmo que a pessoa morra fisicamente, Jesus faz a promessa que essa pessoa vai voltar a viver, porque aquele que crê em Cristo não passará pela morte eterna. Vejam, irmãos, o lado bom da eternidade. Aquele que está em Cristo recebe a promessa da vida. Esse é o ensino de Cristo sobre a eternidade. Do mesmo jeito que há um lado ruim no pós-morte relacionado à nossa vida, à nossa eternidade, Jesus ele quer mostrar que existe vida. Mas aí a grande pergunta que nós fazemos é: como é essa vida? Esse é o grande conflito que nós temos. Porque logo nós pensamos naquela imagem monótona do branco, das nuvens, de um negócio que parece um chão de vidro,
onde a gente fica lá em cima daquele negócio, aquela paradeira danada. Aí a gente fala, mas o céu é chato, né? Não é assim que a gente parece, irmãos? Aí a imagem que o mundo tem é essa. Veja o que Jesus diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vejam a descrição que Jesus Cristo faz do lugar onde Ele habita e do lugar para onde nós iremos. Jesus, irmãos, Ele quer dizer para os discípulos que não é necessário ter medo a respeito do futuro. Eles estavam tristes porque Jesus tinha anunciado sua morte, mas Jesus vai dizer: não fiquem perturbados, acreditem em mim. Ele fala: na casa do Pai existe lugar para todos vocês. Eu estou indo para lá, estou preparando lugar para vocês. Quando tudo estiver pronto, eu volto, busco e levo vocês para estarem comigo. A impressão que dá aqui, irmãos, não é uma impressão de algo que nós compreendemos. Quando você lê essa passagem, não dá uma impressão de alguém que antecipa você em um lugar para onde você está indo, e ele fala: espera um pouquinho, que eu vou lá preparar a pousada para nós. Eu vou arrumar a casa, um lugar, eu vou preparar a estrutura para nós. Quando tudo estiver pronto, eu volto e te levo para lá. Não dá essa impressão de alguém que fala: olha, eu vou chegar antes e vou deixar tudo pronto. Eu vou deixar a casa, a comida, os quartos, a cama, o chuveiro, vou deixar tudo pronto. Não dá essa impressão? Não dá essa impressão. O que Jesus está querendo mostrar, irmãos, é que aquilo que Ele tem preparado para nós é conectado com aquilo que nós conhecemos. Irmãos, Deus não é um Deus de incoerência, irmãos. Quando Deus cria um homem, quando Deus cria uma existência, quando Deus promove relacionamentos, quando Deus promove afetividade, quando Deus cria o Éden, imagine que o Éden, o paraíso criado por Deus, é aquilo que reflete o nosso estado final. Não é um negócio assim, desconectado com a realidade, não é, porque Deus seria incoerente. Quando nós pensamos na vida, é necessário pensar, irmãos, naquilo que nós conhecemos, porque será uma existência semelhante à nossa, melhorada. E é daí que vem a convicção do próprio Pedro, quando ele fala na segunda carta. Ele fala que os céus e a terra, como conhecemos agora, eles estão guardados para o fogo. E esse céu e essa terra, corruptos e injustos que nós conhecemos hoje, eles darão lugar a um novo céu e a uma nova terra, nos quais habita a justiça. Da ótica de Pedro, irmãos, ele estava na expectativa de morar em um lugar semelhante a este, não em um negócio mirabolante, confuso, esquisito. Pelo contrário, a expectativa dos discípulos era morar em um lugar semelhante a este, restaurado. E a grande pergunta que faço, irmãos, é: se Deus criou no princípio o paraíso, e Deus promete restaurar o homem para viver em um novo paraíso, por que não acreditar que esse lugar é semelhante ao jardim do Éden? A lógica bíblica é essa: começa com algo perfeito, a corrupção atrapalha, mas algo é preparado, algo que se assemelha àquilo. Um lugar de justiça, um lugar onde não há pecado, um lugar onde há relacionamento, um lugar onde há uma vida semelhante à nossa. Isso é a vida eterna. E isso concorda com toda a palavra de Deus. Aquilo que nós chamamos de vida eterna, de paraíso, de céu. E por que Jesus Cristo fala que isso é associado ao céu? Porque, irmãos, quando nós olhamos na nossa palavra, na palavra de Deus diante de nós, e quando nós olhamos a Bíblia mesmo e a lógica, nós entendemos que a Bíblia ela associa esse mundo à corrupção, ao pecado, à maldade e à tristeza e sofrimento.
Mas quando Jesus Cristo associa o céu, Ele quer mostrar que a perfeição do céu, o lugar onde Deus está, aquele lugar precioso, é como se Ele descesse, se misturasse com essa terra e com a nossa existência, e que nós vamos experimentar aquilo que é próprio do céu. Porque hoje nós estamos experimentando aquilo que é da terra. Aquilo que é da terra, infelizmente, é injusto, corrupto, mau, pecaminoso, sob a influência de Satanás, é infelizmente imaculado. Mas quando Jesus Cristo vem, Ele diz: o reino dos céus chegou, está acessível a todos. É como se Jesus dissesse: o céu agora, ele pode ser experimentado pela fé e obediência a Jesus Cristo. Falar do céu, irmãos, é falar de perfeição, é falar do que é divino, é falar do que não é maculado, é falar do que é perfeito. E quando Jesus Cristo diz que o reino dos céus chegou até nós, Ele está querendo mostrar que de alguma forma o céu se mistura com a terra e com a existência humana. Por isso, irmãos, quando nós pensamos na vida eterna, eu não acredito que a gente deva pensar em algo tão diferente daquilo que nós conhecemos, melhorado. Porque essa é a promessa de Jesus. A imortalidade é parte da nossa existência. De alguma forma, irmãos, nós estamos vivendo aqui e nós estamos aguardando a morte ou o retorno de Jesus Cristo. E o que Jesus diz? Que Ele voltará e que Ele dará a cada um de nós o destino que tomamos aqui, baseado no caminho que seguimos. E baseado no caminho, o destino é recebido. Morte eterna, associada a inferno, fogo, trevas. Ou a vida eterna para quem crê e se submete à palavra de Cristo. É o que Jesus, é a maneira como João termina. Eu escrevi esse livro, falei daquilo que ele fez, daquilo que ele ensinou. E tudo que eu fiz é exatamente para mostrar esse caminho, para que vocês possam crer no nome dele e crendo receberão a vida eterna. O princípio, irmãos, é exatamente esse. E quando Jesus fala em capítulo 5, que o homem que ouve a palavra e crê, ele passou da morte para a vida, Jesus está querendo mostrar que a sentença de morte, ela já repousa sobre o homem, mas no ato da fé e da obediência, o homem tem a sua sentença modificada, e tudo isso acontece por causa de Cristo, e para isso ele veio. Irmãos, esse é o lado bom da eternidade.